Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de lhes falar acerca das narrativas da criação. Toda a sociedade, toda a civilização, toda a cultura construiu para si histórias que contam a origem de tudo quanto existe, explicações de como aquilo que é passou a ser. A tradição hebraica não é diferente destas. A tradição hebraica também tem histórias da criação. E no livro de Gênesis encontramos não apenas uma, mas duas histórias da criação. A primeira aparece no capítulo 1 e é aquela que nós sabemos que nos diz que em 6 dias Deus criou todas as coisas e no 7º dia ele descansou de toda a sua obra. E a segunda tradição, a segunda narrativa da criação aparece no capítulo 2, é quando nós encontramos a criação do homem e da mulher, a narrativa do Éden. Estas narrativas são extremamente importantes porque elas traçam o contorno da antropologia deste povo. Para compreender as aspirações deste povo, os anseios que esse povo tem, nós poderíamos muito bem olhar a narrativa ou estas narrativas de criação e queda. Eu gostaria de convidar você a olhar comigo para o capítulo 2 do livro de Gênesis e tentarmos perceber o que está presente nos sonhos do povo hebreu, quando, sob a liderança de Moisés, deixa a terra do Egito para ir à procura de sua própria terra prometida, de seu próprio Éden, de sua própria local de descanso e de paz. Bem, lá no capítulo 2 nos é dito que Deus criou todas as coisas e depois de haver criado todas as coisas também criou o homem e colocou o homem num jardim. Essa é a primeira informação importante acerca da criação. Este homem teria uma terra, um lugar, uma geografia que lhe fosse própria. O Éden existe para dizer a esse homem hebreu, lembrem-se que a palavra hebreu significa peregrino, que haverá um dia em que haverá uma terra para ele, onde ele poderá repousar, descansar, construir seus sonhos. Esse é o paradiso, palavra grega que significa jardim, que tem tudo a ver com o jardim do Éden. Em segundo lugar, haverá água em abundância. Diz que nesse jardim surge um rio que se divide em 4 grandes rios. E imaginem que 2 desses rios eram o rio Tigre e o Eufrates, ali que define a região da Mesopotâmia. Então, era uma terra abundante em água, fertilíssima, onde estavam presentes todos os gêneros alimentícios, todas as frutas apetecíveis. Ali todos os animais e todos os peixes estavam à disposição do homem para que ele domasse. Há uma controvérsia acerca de se, na perspectiva da criação, Deus teria feito o homem de tal maneira que ele se alimentasse apenas de plantas e os animais fossem dominados pelo homem e não utilizados como alimento. Esta é a minha impressão lendo o capítulo 2, porque explicitamente, quando fala-se de alimento, fala-se somente das árvores, das plantas. E quando se fala dos animais, fala sobre domínio, não fala sobre o animal como um objeto de consumo, para comer animais. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o fato de que existem restrições alimentares lá no paraíso sonhado pelo povo hebreu em sua tradição mítica. E esse elemento que não pode ser comido não é uma fruta específica que conheçamos, como manga, jaca, uva, pera. Não, é um fruto mítico. Esse fruto que não poderia ser comido é o fruto do conhecimento do bem e do mal. O que significa isto?
E por que eu estou dizendo que esse texto ele é mítico, no sentido de figurado, de simbólico e não literal? Muitas pessoas querem valorizar as escrituras sagradas agarrando-se à literalidade, sem perceber que, neste caso, agarrar-se à literalidade é empobrecer o texto. Porque se nós fôssemos olhar aquele texto em sua literalidade, nós estaríamos vendo a história de um homem e de uma mulher que moraram em determinado lugar. Mas quando nós olhamos para esse texto na perspectiva simbólica, nós estamos ouvindo e lendo a história de todo homem e de toda mulher, onde quer que eles estejam. Isso torna o texto maior. E não coloca esse homem e essa mulher no capítulo 3 conversando com uma serpente, mas com uma força tentadora, que é muito mais do que um objeto qualquer, um animal qualquer, um sujeito histórico qualquer. E eu não tenho nenhum problema se você tem uma visão literal desse texto, eu o interpreto de modo simbólico. Para mim ele se torna muito mais rico, muito mais fértil de informação. O que é esse fruto do conhecimento do bem e do mal? Significa a capacidade de julgar, de fazer juízos de valor moral. Deus criou o ser humano sem o conhecimento do bem e do mal, ou seja, sem o equipamento cognoscente que lhe daria a habilidade e capacidade para julgar a quem quer que seja, julgar a si mesmo, julgar o seu semelhante, julgar a Deus. Ele não é capaz disso, segundo o texto, somente Deus é conhecedor do bem e do mal. Ele criou aquela árvore e só ele deveria ter acesso a ela, esse conhecimento do bem e do mal. Por que nós temos essa cobiça por julgar? Eu acho que essa cobiça está em nós por duas razões. Porque quando julgamos o outro, temos a oportunidade de nos afirmar superiores a ele. Mas em segundo lugar, quando julgamos o outro, colocamos o holofote sobre a vida dele e permanecemos com a nossa própria vida sob as sombras. A vontade de Deus é que não julguemos quem quer que seja. Sequer deveríamos nós exercer o julgamento contra nós mesmos. Não deveríamos ser réus sequer de nossa consciência, porque quando nós nos julgamos, ou principalmente julgamos os outros, nós fazemos aquilo para o que não fomos feitos por Deus, não fomos criados por Deus, nós não fomos criados para sermos juízes do outro. E é por causa disso, porque tudo quanto sabemos acerca do outro é o estereótipo, são as imagens, as aparências que nos chegam. Sequer conhecemos profunda e absolutamente a nós mesmos. Quantas vezes você se surpreendeu já com seus comportamentos e suas atitudes? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que juízes eles têm direito a uma aposentadoria especial. Dizem que depois de 30 anos de magistratura, eles podem se aposentar. Eu tenho 52. Eu já me aposentei. Nunca fui juiz de direito, mas já fui juiz demais da vida alheia. Hoje eu pendurei a toga, aposentei o martelo. Hoje eu não quero julgar mais a ninguém. Nem mesmo quero julgar a mim. Quero me entregar confiante na misericórdia de Deus, no seu amor e sua graça. Ele é o único idôneo para me julgar, para te julgar. Receba dele a absolvição. Receba dele o perdão. Reconecte-se com ele. Viva em comunhão com ele e ele te mostrará a cada ato e cada palavra o que você deve fazer. Mas para de julgar quem quer que seja. Aposente-se e que a tua vida possa ser uma antecipação de um paraíso melhor. Vamos orar? Ó Deus eterno, ajuda-nos a viver em comunhão contigo, sem julgar a quem quer que seja, mas vivendo em amor, paz e perdão. Em nome e para a glória do teu Filho Jesus.